Tá? Que bom estar com vocês novamente. Para quem não me conhece, quem é novo aqui na disciplina, eu sou a professora Caroline. Semestre passado nós tivemos aula de são. Semestre passado nós tivemos aula de família, direito de família, e hoje nós vamos continuar. Boa noite, Henrique. Esse semestre nós vamos continuar ao estudo, mas não do direito de família, porque no direito de família é bem tranquilo, né? Uma matéria bem fácil, mas agora nós vamos entrar no Instituto da Sucessão, ok? O que acontece quando alguém transmite a titularidade de seus bens para uma outra pessoa. Então, esse semestre nós vamos estudar o Instituto da Sucessão, ok? Lembrando, o Instituto da Sucessão, que nada mais é do que a transferência da titularidade de um bem para uma outra pessoa, ele vai ocorrer em duas situações, tá bom? Então, a sucessão ela vai ocorrer em duas situações. A primeira situação é a transferência da titularidade de um bem para outra pessoa, quando essas duas pessoas envolvidas estão vivas, tá bom? É o que nós chamamos, então, de sucessão intervivos. Nós também temos a hipótese da sucessão causa-mortes, que é aquela que ocorre quando alguém falece e você transmite, então, a titularidade daquela pessoa que faleceu para os seus herdeiros. Para nossa disciplina, o que interessa é essa sucessão causa-mortes, tá bom? Então, o que interessa para a gente, para nossa disciplina, é a sucessão causa-mortes. A sucessão intervivos, doação, compra, tá bom? Compra e venda, dação em pagamento, doação, dação em pagamento, todos esses outros institutos vocês já viram em algum momento lá do curso de Direito, até agora, ok? E aí, semestre que vem, semestre passado, nós entramos no estudo do direito de família e agora nós vamos encerrar o Código de Processo Civil, o Código Civil, que nós vamos para o último título, o último livro do Código Civil, que vai tratar, então, dessa sucessão em que a titularidade dos bens da pessoa que faleceu vai passar, então, para os seus herdeiros, tá bom? Então, o que interessa para essa disciplina é a sucessão causa-mortes, tá bom? Como vai ser o nosso semestre? Vou mostrar aqui para vocês no nosso plano de ensino. Como vai ser o nosso semestre? Vai ser um semestre de muito estudo, ok? Porque o nosso conteúdo é um conteúdo muito grande, tá? Nosso conteúdo é um conteúdo muito grande, então nós vamos ter muitos estudos e muitos exercícios. Esse bimestre, que ainda é um bimestre atípico, eu vou trabalhar com vocês de uma forma um pouquinho diferente. Toda aula, então toda véspera de aula, então toda segunda-feira, vocês vão entrar no Moodle e eu vou deixar um material para vocês, ok? Esse material pode ser um exercício, esse material pode ser uma jurisprudência, esse material pode ser um trechozinho de um livro. Gente, não é nada grande, tá? É ali 5 páginas. Pode, Deus, eu vou explicar tudo, tá? Nós vamos ver tudo isso. Você pode passar muito mais de um bem para sua filha. Você pode passar todos os bens que você quiser para sua filha, tá? Você está viva, você pode doar, tá bom? Mas nós vamos ver que nós não podemos fazer distinção entre filhos. Então, aquilo que você dá para um filho, você também tem de dar para o outro, ok? Mas aí nós vamos ver que tem algumas exceções.
Então, esse semestre, na véspera de cada aula, ok? Vocês vão receber o material que eu vou deixar lá no Moodle. Então, na véspera de todas as aulas, eu vou deixar um material que eu gostaria que vocês lessem, ou um exercício que vocês fizessem, tá bom? Porque eu vou trazer aquele conteúdo que eu passei para vocês para nossa discussão em sala de aula, tá? Então, toda aula eu vou fazer dessa forma. Vou trazer uma listinha de exercícios. Pode ser exercícios que eu referi na aula anterior, ou exercícios que eu vou tratar na aula de hoje. Um texto sobre a aula de hoje, uma jurisprudência, um determinado assunto. Nada extenso, tá bom? Tudo muito reduzido, a no máximo 5 páginas, para ninguém chegar e falar assim: poxa, a professora já está passando exercício, o professor já está passando coisa, o professor já está fazendo a gente ler, tá? Então, eu vou trazer coisas pequenas para nós podermos usar esse estudo de vocês, que também vai ocorrer fora da nossa sala de aula virtual, que nós possamos trazer esse estudo para dentro da sala, tá bom? Então, nesse primeiro bimestre, que ainda é um bimestre que nós estamos afastados, eu vou fazer dessa forma. Se tudo der certo, bimestre que vem nós estaremos juntos, ok? E aí nós vamos fazer uma outra didática, eu vou levar exercícios para vocês em sala de aula, nós vamos responder, tá bom? Então, para o segundo bimestre, quando nós voltarmos, aí eu já não vou disponibilizar tudo no Moodle, eu vou entregar também para vocês em sala de aula, ok? Então, a nossa disciplina é uma disciplina muito extensa. Nós temos muito conteúdo testamentário, nós temos muito conteúdo de direito das sucessões para nós tratarmos, ok? Mas dá tempo, tá bom? Dá tempo sim, nós vamos tratar de tudo isso aqui que vocês vão ver. Ao final do nosso curso, vocês vão conseguir resolver questões das mais diversas complexidades, ok? E nós vamos falar de tudo: sucessão legítima, sucessão testamentária. Nós vamos entrar na parte processual, ok? Vamos entrar na parte processual. Semestre passado, com a turma de sucessões da manhã, eu fiz com eles um testamento, tá bom? Um testamento cheio de coisas, cheio de regras, e depois, no final do semestre, como a outra nota, eles fizeram, então, o processo de inventário, tá bom? Da divisão daqueles bens. Letícia, é uma matéria muito legal, tá bom? É uma matéria muito legal, mas ela tem muitas regrinhas, tá? Muitas regrinhas. Nós vamos chegar em um momento que tem 6, 7 regras para um caso só, tá? Então, é uma matéria que tem regras, mas ela é muito gostosa de estudar, porque ela é muito prática. Todo mundo conhece alguém que faleceu, tá bom? Não é verdade? Todo mundo conhece uma família, por exemplo, que alguém faleceu e deixou uma casa, às vezes deixou um carro, às vezes tinha uma segunda esposa, tinha filhos com a outra esposa, ou estava casado com tal regime de bens, como que ficam os bens? Então, é uma matéria muito prática, que nós conseguimos associar essa matéria com situações das mais diversas, tá? Então, é uma matéria fácil de se estudar. E é uma matéria muito legal para quem quer, por exemplo, fazer um tema de TCC, é bem legal. Uma aluna no semestre passado fez um tema de TCC muito bacana. Lembra que eu falei para vocês no semestre passado que a jurisprudência e o Código Civil, eles não admitem os relacionamentos poliafetivos? Lembra que eu disse para você, por exemplo, o cara tem 2 esposas, ou são 3 pessoas, ou são 3 esposas, ou 2 pessoas e 2 homens com mais uma mulher. Lembra que eu falei que o código não aceitava, a jurisprudência não aceitava esse tipo de relação?
Agora, imagine uma situação em que nós temos um relacionamento poliafetivo, nós temos, por exemplo, duas mulheres e um homem, e uma das mulheres falece. Como que vão ficar os bens dessa pessoa? Tá? Então, a aluna trouxe essa situação para um tema de TCC. Foi bem legal, tá? Então, assim, é um tema que, se você gostar, você consegue escrever muitas coisas sobre sucessão, tá? Nós temos um caso recente que envolve também sucessão, que eu não sei se vocês viram, foi no final do ano passado, do filho socioafetivo do Tim Maia, que o Tim Maia, ele tinha um filho biológico e ele também tinha um filho socioafetivo. E esse filho socioafetivo, ele estava brigando pelo reconhecimento da paternidade do Tim Maia. Mas o Tim Maia já faleceu, tá? Se o Tim Maia já faleceu, quem vai discutir essa paternidade? Ok? E se for decretada mesmo a filiação socioafetiva, como que vão ficar os bens do Tim Maia? Tá? Se já tem um inventário, se o Tim Maia já faleceu há muito tempo. Então, tudo isso você consegue também trazer para o regime das sucessões. Então, sim, é uma matéria muito boa de estudar. Mas é aquela matéria que você tem que estudar, escrever, pelo menos para mim, escrevendo e fazendo exercícios. Então, por isso que eu quero que toda véspera de aula vocês leiam alguma coisa, ou façam um exercício, ou leiam uma jurisprudência, ou um trechinho de determinado autor, de um livro de algum autor, para nós trazermos essa discussão aqui para a nossa sala de aula. E vocês vão ver que todo mundo tem uma dúvida. Todo mundo conhece um caso, tá? De sucessão. Aqui não vai ser diferente. Ok? Eu brinquei com o pessoal da manhã que essa disciplina é uma disciplina muito mórbida, tá? É um negócio assim muito fúnebre. Por quê? Porque nós vamos tratar da morte. Bom? Nós vamos tratar da morte. Nós vamos tratar das relações jurídicas que ocorrem com a morte de uma pessoa. Ok? Então, esse é um tema que, infelizmente, nós temos de estudar, é um tema que tem muitos meandres jurídicos, e sim, Deilza, sim, eu vou falar dessa questão também do inventário, vocês vão ver. Então, assim, é um assunto que todo mundo conhece um caso, mas é um assunto um pouco triste, porque nós vamos falar de pessoas, nós vamos falar de falecimento e nós vamos falar de dinheiro, tá? Então, esse é um tema que vai envolver a morte de alguém, então ele depende do falecimento de alguém, sim, tá bom? Depende dos bens, do dinheiro que aquela pessoa que faleceu deixou, dinheiro, dívidas, bens móveis, bens imóveis, semoventes, ok? Então, nós vamos tratar disso. Mas, mesmo assim, mesmo sendo muito mórbido, muito fúnebre, não é? É um assunto muito interessante. Tanto que o professor Perdigão perguntou se eu queria ficar lá com o direito de família ou se eu queria ficar com sucessões. Por mais que direito de família seja lindo, sucessões é um tema muito mais interessante, tá? Então, sucessões é um tema muito melhor, ok? Então, nosso conteúdo programático, ele é muito extenso. Ele é muito extenso, mas falo a verdade, sim, estou falando a verdade, Letícia. É uma matéria muito mais interessante também. Quis ficar com vocês. É verdade. Eu preferi vocês. Tá? Pamela, isso acontece demais. A Pamela trouxe aqui uma informação muito legal. Que os avós da Pamela faleceram há muito tempo e até hoje os tios não fizeram o inventário. Isso acontece? Acontece, tá? Acontece muito. O meu avô e a minha avó também aconteceu a mesma coisa. Quando a minha avó faleceu, meu tio, que é advogado, picareta, né? Hoje é dia do advogado, mas nem liga, né? Meu tio, advogado,
Ele demorou muito tempo para fazer o inventário. Sim, Letícia, não é difícil. Nós vamos ver, não é difícil, é trabalhoso, tá? É trabalhoso, mas não é difícil, tá? É trabalhoso. Ele começa a ficar muito difícil, por exemplo, se a pessoa que falece tinha muitos herdeiros, se a pessoa que falece, por exemplo, tinha uma união estável com alguém e já era separado e não tinha feito divórcio ainda, tá? Como nós sabemos que isso acontece. Na verdade, Wagner, já deu muito dinheiro, tá? Hoje em dia não dá mais, tá? Não dá mais. Por que que não dá mais? Porque as pessoas, assim, que têm muitos bens, e aí você cobraria um percentual desses bens, eles fazem assim um negócio lá no direito empresarial, que eles já transferem os bens, é como se fosse para uma empresa, uma factory, uma trade, alguma coisa assim, e aí esses bens depois vão para os filhos. Então, assim, acaba que no final, quando você vai fazer o inventário, aquela pessoa tem uma casa. E aí você não tem muito nem o que discutir, tá bom? Aí, o que acontece? As pessoas demoram para fazer, porque às vezes brigam, às vezes estão insatisfeitas com a forma como um propõe a discussão dos bens, mas isso você pode resolver e colocar para o juiz decidir se tem briga, tá? Olha, minha avó também faleceu, até hoje meus tios brigam por conta do lote. Pois é, às vezes briga por conta de um lote, tá? Que poderia já estar na justiça, já poderia ter sido resolvido, esse lote já poderia ter sido vendido e todo mundo aí com dinheirinho no bolso, ok? Então, Carla, assim, não é caro, o inventário não é caro, você vai pagar as custas processuais. O que é caro é o imposto, tá bom? O que é caro não é o inventário, o que é caro é o imposto. E o que acontece? Nós vamos ver lá no finalzinho do segundo bimestre. O imposto você paga antes de receber o bem. Então, digamos, por exemplo, eu tenho de bens do inventário, digamos que dê lá 100 mil reais. Eu vou ter que pagar o imposto antes de dividir aquele bem. Então, os parentes vão ter que fazer uma vaquinha ali entre eles, pagar o imposto, para depois receberem a titularidade do bem e venderem o bem. Tá bom? Por isso que é caro, porque você precisa do dinheiro, tá bom? Para pagar o imposto. E aí, o que nós temos aqui no Distrito Federal que facilita essas ações de inventário? Se os bens inventariados, nós vamos ver se a herança, se essa massa, ela for até determinado valor, as pessoas ficam isentas do pagamento do imposto, tá bom? Basta você entrar com um pedido administrativo junto à Secretaria de Fazenda do DF, tá bom? Eles vão analisar toda a documentação do inventário, isso você já tem que ter o inventário, ok? Você tem o inventário, junta toda a documentação, comprova que aqueles bens, eles não chegam até determinado valor, e aí o GDF te isenta do pagamento do imposto, tá bom? Então, aqui no DF nós temos isso, até determinado valor. Quando nós chegarmos mais para frente, eu vou atualizar esse valor direitinho, mas é algo em torno de 84 mil reais. Então, até 84, 85 mil reais, você não precisa pagar o imposto. O GDF te isenta desse imposto, tá? Para facilitar e para fazer com que as pessoas realmente façam os inventários, ok? O avô do meu namorado faleceu, a Milena está falando, e só tinha um filho. Achava que não precisava fazer. Oh, ingênuo, não precisava fazer. Como que não precisa fazer? Se o carro, por exemplo, que ele deixou está no nome da pessoa que faleceu,
e quem recebeu o carro está vivo. Como que você vai transferir esse carro da pessoa que faleceu para a pessoa que está viva? A pessoa que faleceu vai incorporar em alguém, vai lá no cartório assinar o DUT? Não é assim. Todo mundo que falece precisa fazer inventário, tá bom? Deixou um bem, deixou uma caneta, deixou um celular, precisa fazer o inventário, ok? Aí aqui a Milena, né? A avó dele faleceu antes. Aí vai ter que fazer os dois juntos? Pode fazer os dois juntos, ok? Pode fazer os dois juntos. É obrigatório fazer os dois juntos? Não, mas pode fazer. Nós vamos ver essas situações mais para o fim do semestre. A Lucilene, quando meu pai faleceu há 9 anos, devia um empréstimo. Se tivéssemos feito o inventário da casa, o banco poderia pegar o espólio. Sim. Por quê? Nós vamos ver isso também, Lucilene. Se transfere, esse ato de sucessão vai transferir direitos, deveres e obrigações. Então, também vai transferir as dívidas, ok? Então, também transfere as dívidas. Mas as dívidas, elas vão ser no limite dos bens deixados. Digamos que o seu pai tenha deixado 50 mil reais em bens, tá bom? A dívida era de 40 mil reais. Vocês vão pegar aqueles bens, vão vender aqueles bens, vão pagar a dívida de 40 mil, vai sobrar 10 mil, esses 10 mil vão ser divididos entre os filhos, tá? Agora, imagine o seguinte, ele deixou 50 mil, a dívida era de 60 mil, vocês só vão pagar 50 mil. Os outros 10 mil é problema do credor, tá bom? O credor perde, tá? Ele fica no prejuízo quando a pessoa que falece deixa bens inferiores à quantidade da dívida, tá? Pode perguntar. Ah, sem problema. Sim. Rebeca, eu vou fazer com vocês a mesma coisa que eu fiz no semestre passado. Então, depois da aula, eu vou colocar lá no Moodle o link do vídeo para vocês assistirem, tá bom? Não precisa se preocupar, o vídeo vai ficar lá, tá? O vídeo vai ficar lá e você pode assistir depois. Mas essa nossa aula hoje vai ser uma aula muito introdutória, então não precisa se preocupar muito com o conteúdo, tá? Vai aí cuidar da sua irmãzinha, que é muito mais importante, tá bom? Tá? Letícia, sim, é muita coisa interessante. Viu como é uma disciplina muito prática? Todo mundo conhece, todo mundo tem um caso, todo mundo sabe de alguma situação, tá bom? E desde o primeiro momento que você passou no curso de Direito, você está lá da primeira aula do curso de Direito, no primeiro bimestre, primeiro semestre, já tem alguém te fazendo pergunta jurídica, não é assim? Então, agora você precisa saber também sobre esses assuntos. Sim, tá bom, sem problemas, tá? Eu não vou fazer chamada esse semestre, da mesma forma como foi no semestre passado, eu não vou fazer chamada, tá? Tem professor que vem aqui ver o nome das pessoas que estão. Eu não vou fazer isso, eu não gosto disso. Eu deixo o link depois para a pessoa assistir, ela fica à vontade para assistir, tá? Ela fica à vontade para assistir. Não quer assistir também? Não tem problema. Vocês sabem que quanto a isso é muito relax, tá? Aí o Wagner não é bobo, não é? Olha só o que ele está falando. Quando tiver bem velhinho, vou fazer altos empréstimos no banco. Safadinho, não é? Olha só o que ele pensa. Mas ó, os bancos são espertos nisso, viu, Wagner? Cuidado. Os bancos, o que acontece? Eles limitam a quantidade de empréstimos para as pessoas mais idosas, justamente por isso. Por exemplo, meu pai foi comprar um apartamento. Apartamento desse do Minha Casa Minha Vida. Meu pai é aposentado, tadinho.
E aí precisava, né? Ele casou de novo, esses velhos, tudo assanhado, né? Aí ele casou de novo e ele queria comprar uma casa. Só que ele é aposentado, não ganha bem, né? Aposentou e ele precisava fazer um empréstimo, então, para comprar lá o apartamento dele, do Minha Casa Minha Vida. O banco só autorizou o empréstimo dele de 8 anos. Então, quando outras pessoas faziam um empréstimo de 30 anos, para o meu pai só foram 8 anos. Porque 8 anos era o limite da expectativa de vida que ele poderia chegar, tá? Então, Wagner, cuidado quando você for velhinho, cuidado que talvez você não consiga fazer tantos empréstimos assim, viu? Talvez não consiga, mas eu espero que você viva aí muitos e muitos anos. O banco, esses bancos são muito mais espertos do que nós possamos imaginar. Banco também faz assim, se você não pagar, vai ter que dar outro bem de garantia, e ele executa o bem imóvel, não é a dívida, sabe? Então, banco é muito danadinho. O que a Caixa faz, isso aí eu acho até interessante, é um seguro. Se você falecer ao longo do pagamento das prestações, se você tiver feito esse seguro, a dívida é toda zerada, você não deve mais nada. Aí aquele bem fica inteiro para os seus herdeiros, tá? Então a Caixa faz isso, tá? Boa noite, Vitor. Beleza? Então vamos lá ver então mais um pouquinho aqui do nosso conteúdo. Nós vamos ver a sucessão legítima, que é aquela que decorre dos dispositivos legais, e nós vamos ver também a sucessão testamentária. Aqui no Brasil, nós temos um medo muito grande da morte, tá? Então, quando você fala, por exemplo, olha, eu vou fazer um testamento, as pessoas já olham para você assim, ué, o que aconteceu? Você vai estar morrendo? Você está doente? Está acontecendo alguma coisa? Mas não deveria ser dessa forma. O testamento, ele facilita muito, tá bom? Facilita muito as disposições de vontade do decujus, tá bom? Eu posso, por exemplo, escrever no meu testamento que o meu óculos de grau, que eu não uso na frente de ninguém, tá? Porque eu não quero passar a ideia de que eu já estou mais para lá do que para cá dos 40, então, meu óculos. Eu vou deixar o meu óculos de leitura, tá bom? Para minha melhor aluna de sucessões. Tá? Eu vou deixar meu óculos de leitura para minha melhor aluna de sucessões. Se eu não tivesse feito isso por meio de um testamento, a minha melhor aluna de sucessões ia receber o meu óculos? Não. Tá bom? Então, a disposição testamentária é importante. Nós, advogados e futuros advogados, nós precisamos colocar na cabeça dos nossos clientes que testamento é segurança jurídica, tá bom? Testamento é segurança jurídica, tá? É no testamento, prestem atenção nisso, isso é muito importante. É no testamento que você, filho preferido, vai se beneficiar. Ok? Anotaram? Então, é no testamento que você, filho preferido, vai se beneficiar dos bens dos seus pais. Ok? Então, você que é o filho preferido, tem que incentivar os seus pais a fazer o testamento. Porque é ali que ele vai colocar as coisas interessantes para você. Beleza? Avisados? Mas testamento também é uma segurança jurídica. Sim, mas Guilherme, não precisa significar que eles vão falecer de imediato. É isso que vocês têm que saber. O testamento não é um chama-morte.
Eu posso fazer um testamento para mim hoje, tá? Eu posso fazer um testamento. Eu pretendo viver até os 100 anos, tá? Mas eu posso fazer um testamento hoje. Chama a morte, né? O povo acha, né? Acha que vai fazer um testamento é porque ou tá doente, ou que acha que vai morrer, qualquer coisa. Não, eu posso fazer um testamento hoje. Eu posso fazer o testamento hoje. Eu só vou falecer depois dos 100 anos. Eu ainda tenho, muitos anos para viver, tá? Eu ainda tenho muito botox para colocar na minha testa. Então, não vem que não tem. Mas eu posso fazer o meu testamento hoje, tá? Não, Daniele, nós vamos ver, tá bom? Nós vamos ver. Porque a Daniele fez uma pergunta interessante. Mas o testamento beneficiando um filho somente não seria considerado adiantamento de legítima? Não, tá? Não. Por quê? O negócio é o seguinte: nós temos de tratar todos os filhos iguais. Todos os herdeiros devem ser tratados da mesma forma se eles forem filhos. Nós não vamos fazer distinção entre filhos legítimos, filhos ilegítimos, filhos da constância do casamento, filho fora do casamento. Nós já sabemos isso, não é? Nós não fazemos distinção entre filhos. Então, os filhos precisam receber a mesma coisa. Agora, se eu resolvo fazer um testamento, o Código Civil vai falar o seguinte: se você quiser fazer um testamento, uma parte dos seus bens obrigatoriamente vão ser divididos igualmente entre os seus herdeiros. Então, o Código Civil vai chamar essa parte que não pode, tá bom, desobedecer às normas do Código Civil de legítima. Hoje, a nossa legítima é de 50%. Então, 50% dos meus bens, eles vão ser divididos igualmente entre os meus herdeiros. Tá bom? Igualmente entre os meus herdeiros. Meus outros 50%, eu posso distribuir da forma que eu quiser. Se eu quiser deixar os outros 50% para um filho só, eu posso deixar, tá bom? Então, não tem. O que nós temos é um negócio chamado colação, tá? Digamos que a minha mãe me dê um dinheiro para dar entrada no meu apartamento. Realmente foi isso que aconteceu. Minha mãe me deu um dinheiro para dar entrada no meu apartamento. Eu fui lá, dei entrada, financiei o resto, tá bom? Tá tudo bonitinho. Quando a minha mãe falecer, eu vou ter que informar lá no processo que eu já recebi esse dinheiro. Por quê? Porque os meus irmãos, eles também devem receber a mesma coisa, tá? Mas o testamento, eu obedeço à legítima, 50% dos bens. Os outros 50% eu posso fazer da forma que eu quiser. Vou dar um exemplo para vocês. Digamos que eu tenha de herança 90 mil reais, tá bom? Esses são todos os meus bens, 90 mil reais. Eu quero fazer um testamento. Desses meus bens de 90 mil reais, metade, 50%, eu tenho que deixar obrigatoriamente para os meus herdeiros. Então, eu vou deixar 45 mil obrigatoriamente para os meus herdeiros. Meus outros 45 mil, eu vou dar 20 mil para um sobrinho, eu vou dar 20 mil para um outro sobrinho e 5 mil para uma instituição de caridade. Alguém pode reclamar? Não. Essa não é a minha vontade? Não são as minhas últimas vontades? Então, ninguém pode reclamar. Tá bom? Então, Daniele, não é adiantamento de legítima. Tá? Aí a Pamela fez uma pergunta. No caso em que os pais têm outros filhos e resolvem fazer uma doação de um bem para um dos filhos, os outros poderiam contestar? Se esse for o único bem, pode.
tá bom? Se não, não é o único bem, mas essa doação extrapola o que aquele herdeiro teria direito na divisão dos bens para os filhos, pode contestar também, ok? Pode contestar. Então, nós temos de obedecer, quando nós formos falar de doação, essa doação, né, que acaba sendo uma antecipação da herança, que muitos pais fazem, não é? Já começa a distribuir os bens para os filhos, tá bom? Então, quando nós formos falar nisso, nós vamos ter que obedecer essa legítima e o percentual que aquele filho receberia da legítima. Ultrapassou o percentual que lhe caberia, aí sim, essa doação pode ser contestada, tá bom? Não ultrapassou, não tem problema. Mas lá no inventário você vai ter que falar, tá? Você vai ter que falar, olha, o fulano recebeu já aquela doação no valor de tantos R$ 1.000, tá bom? E agora ela deve ser abatida do que os outros, do que ele tem a receber. Nós vamos ver tudo isso, tá bom? Nós vamos ver. E aí, com mais exemplos, com mais situações, tá? Mas é muito difícil cair uma questão nesse sentido, tá, Pamela? Você vai ver situações assim, mais em questões dissertativas. Questões de marcar X, não, tá? Porque é uma questão muito complexa, vai exigir um raciocínio muito grande na hora, tá? Então, nesse normalmente não costuma cair, tá? E aí nós vamos ver, tá? Os testamentos, vamos ver o que é legado, vamos ver as substituições, inventário, partilha, sobrepartilha e sonegados, tá bom? Sonegados são exatamente esses bens que você recebe em vida e que você não avisa que recebeu, tá? Técnicas, você já sabe como são as minhas aulas, nossas aulas vão ser da mesma forma, expositivas, tá bom? Mas, como eu disse para vocês, eu quero agora mais participação de vocês esse bimestre, mais. Por isso que eu vou deixar esse material sempre um dia anterior à nossa aula, para que nós possamos discutir esse material em sala de aula, tá bom? Então, vai ser dessa forma. Metodologia, vocês já sabem, avaliação. Como vai funcionar a nossa avaliação esse semestre, tá? Esse semestre a nossa prova vai valer 8 pontos e eu vou passar uma atividade valendo 2 pontos, tá bom? Então, esse semestre, a nossa prova vale 8 pontos, mais uma atividade extra dissertativa valendo 2 pontos, tá bom? No mesmo molde daquelas que nós fizemos semestre passado. Eu vou contar um casinho, você vai decidir aquele casinho, vai trazer jurisprudência, tá bom? Naquele mesmo sentido. Aí agora eu vou trazer, por exemplo, o caso que a Pamela trouxe. No caso do pai que tem filhos e resolve fazer uma doação, tá? Os filhos vão poder contestar essa doação, tá bom? Mas de uma forma um pouco mais elaborada. Então, a nossa prova do primeiro bimestre e do segundo bimestre vai ser dessa forma. Uma questão, prova valendo 8 pontos de marcar X e uma questão e uma atividade valendo 2 pontos, tá bom? Uma atividade valendo 2 pontos para completar os 10 pontos do bimestre. Se chegar no final do semestre, você não atingiu a nossa média 6, você vai poder fazer aquela prova substitutiva, ok? Eu não faço chamada, já disse para vocês, então assim, eu não faço chamada, eu não vou ficar olhando quem está presente, quem não está presente, eu não faço isso, ok? O aluno que está interessado, ele assiste, quem não está interessado, não assiste, ok? Os meios de comunicação, vocês já sabem, podem conversar comigo, ou pelo Moodle, ou pelo e-mail, fiquem à vontade. Eu demoro um pouquinho a responder, vocês sabem, mas eu tento responder todo mundo. Então, quer falar comigo? Ficou com alguma dúvida? Ou me chama lá no Moodle, ou me manda um e-mail
que eu respondo vocês. Combinado? Bibliografia. Eu trouxe aqui bibliografia básica e bibliografia complementar. A bibliografia básica, tá bom? São esses livros aqui. Carlos Roberto Gonçalves, a Maria Helena Diniz, que é o clássico do direito civil, tá bom? Eu trouxe também o Pamplona Filho e o Orlando Gomes. Tanto o livro do Pamplona Filho quanto do Orlando Gomes estão lá no Minha Biblioteca, tá bom? Então, você não vai precisar comprar livro. Basta você acessar o Minha Biblioteca que você vai ter acesso a livros de qualidade, tá bom? E aí eu separei 2 para vocês estudarem. O Pamplona e o Orlando Gomes, tá bom? Eu gosto muito, tá aqui na nossa literatura complementar, eu gosto muito do Tartucci. Eu gosto dele porque ele faz um trabalho de análises de jurisprudências. Ele vai trazer as posições divergentes de determinados tribunais. Então, ele vai falar, olha, o TJDFT, ele tem uma posição. O TJ Goiás já tem outra posição. O STJ já se manifestou dessa forma. Ok? Então, ele vai trazer, ele fez um estudo bem interessante sobre jurisprudências. Então, ele é um livro bem legal, tá bom? Você precisa comprar? Não, eu vou disponibilizar para vocês o documento do Tartucci, tá bom? O livro do Tartucci, para vocês terem acesso, tá? Mas nós temos esses 2 livros muito bons que você pode consultar lá no Minha Biblioteca, tá? Que é o Pamplona Filho, o novo Código de Direito Civil, 6ª edição. Você vai lá para a parte que vai tratar de sucessões. Ele tem um livro só de sucessões, tá bom? E o Orlando Gomes, que vai falar só de sucessões, ok? Então, são 2 livros que eu recomendo que vocês entrem lá na Minha Biblioteca e que vocês deem uma olhadinha. Combinado? Alguma dúvida com relação à nossa avaliação, ao nosso conteúdo? Alguma dúvida? A prova, tá? É aquele negócio, né, galera? Fale agora ou cale-se para sempre. Alguma dúvida? Não, não é? Aqui, se você participar de algum evento, por enquanto não, só na hora da prova, não é? Eu sei. Se você participar de algum evento do Núcleo de Prática Jurídica ou eventos do ENAD, tá bom? Na prova você fala, né, Letícia? Ou algum evento do ENAD, tá bom? Você vai ser agraciado com até 0,5, beleza? Então, quando você participa desses eventos, você também recebe um pontinho de participação, ok? Até 0,5 de participação. Extra, sim, Guilherme, extra, tá? Todo mundo sabe aqui que eu distribuo ponto adoidado, não é? Então, participou de algum evento, ganha esse pontinho extra até 0,5, tá? Beleza? Então, esse é o nosso plano de ensino. O plano de ensino já está disponível para vocês lá no Moodle. Beleza? Então, já deixei o plano de ensino para vocês lá no Moodle. Não precisam. Ai, Luciene, o que vocês, Luciene, o que vocês me pedem sorrindo que eu não faço chorando, não é? Sim, esses pontos extras, desde que o evento seja um evento oficial e que ele esteja no nosso calendário, tá bom? É um evento oficial. Tá? Eventos oficiais. Mais caridosa, Wagner. Que isso? Que absurdo! Que absurdo isso! Eu não acredito que eu estou ouvindo algo desse tipo. Eu não acredito nisso. Não acredito.
Tá bom? Então vamos começar um pouquinho, não é? O nosso conteúdo, nosso conteúdo aqui do direito de sucessões, tá? Vamos falar um pouquinho. Vamos lá. Vamos revisar algumas coisas que vocês viram lá no primeiro semestre. Bom, vamos revisar umas coisinhas que vocês viram lá no primeiro semestre. A morte. Estão conseguindo enxergar? Está aparecendo? Sim? Então vamos lá. Vamos lá. A morte é o fato jurídico que coloca fim à nossa personalidade. Quando que a nossa personalidade começa? Quando que a personalidade começa? A personalidade começa no momento em que a pessoa física respira pela primeira vez. Então, quando eu saí lá da barriga da minha mãe e eu respirei pela primeira vez, eu adquiri personalidade, ok? Se eu fosse uma pessoa jurídica, sim, nascimento com vida, respirou, basta uma respiração. Respirei, parei de respirar, faleci, já tive personalidade. Naquele breve momento, começou a minha personalidade e terminou. Tá bom? Então, nasce com vida, basta uma respiração, já começa a sua personalidade. Nasce com vida, você já pode suceder, tá? Basta nascer com vida, respirar uma única vez, que você já é herdeiro. Combinado? Tá bom? Se eu fosse uma pessoa jurídica, quando que vai começar a minha personalidade? Se a pessoa física, a personalidade começa com o nascimento, com vida, qual vai ser o momento do nascimento, do começo da personalidade da pessoa jurídica? Isso é primeiro semestre. Primeiro semestre. No momento em que a empresa jurídica é registrada na junta comercial, tá bom? Isso mesmo, com o registro na junta comercial. Então, a morte, ela vai colocar o fim da personalidade, tá bom? Mas a personalidade simplesmente vai sumir, acabar? Não. Nós vamos ter, ainda que decorrente da morte, nós tenhamos o fim da personalidade, mas nós vamos ter resquícios, tá bom? Nós vamos ter ali um pouquinho, sabe? Um pouquinho ainda da personalidade. A personalidade não vai ser extinta totalmente. E esses resquícios da personalidade, eles vão ser mantidos porque nós temos que preservar a honra e a imagem do de cujus. Como assim, professora? Imaginem o seguinte, a seguinte situação. O Gugu faleceu. Foi só o Gugu falecer que começou um monte de jornal falar mal do Gugu, ofender a honra e a imagem do Gugu. Tá bom? O Gugu, ele está aqui entre nós para se defender? Não. Ele faleceu, tá bom? Mas o direito vai assegurar a proteção, a honra e a imagem do Gugu, como se vivo fosse. Tá bom? Então, o direito à honra e à imagem, ele não encerra com a morte. Nós vamos manter ainda um pouquinho de personalidade
tá bom? Para preservar a honra e a imagem do Gugu. Mas o Gugu não está aqui, tá bom? Quem vai responder, quem vai ajuizar uma ação contra aquelas pessoas que falaram mal da honra e da imagem do Gugu? Seus filhos, os seus herdeiros. Então, caberá aos herdeiros do Gugu representá-lo, tá bom? Nessa ação de danos morais por ofensa à honra e à imagem da pessoa que faleceu. Tá bom? Então, com a morte, nós vamos colocar fim à personalidade, mas nós vamos manter um pouquinho da personalidade para assegurar a honra e a imagem da pessoa que faleceu. Tá bom? Quanto tempo? Muito tempo. Tá, Wagner? Muito tempo. Tá? Enquanto ele tiver herdeiros. Tá? Enquanto os herdeiros estiverem vivos para reclamar, ok? A ofensa à honra daquela pessoa. Tá? Não é porque vou pensar aqui no exemplo. Eu posso chegar para você e falar assim: ah, porque o Napoleão Bonaparte era um fanfarrão, tá bom? O Napoleão Bonaparte era um fanfarrão. Aí eu escrevo um artigo no jornal. O Napoleão Bonaparte era um mulherengo e não sei o quê, que traía a mulher dele assim, assim, assado. Se algum herdeiro do Napoleão entendesse que aquela minha manifestação feriu a honra e a imagem do Napoleão Bonaparte, ele poderia me processar, tá bom? Então não tem essa, quanto tempo. Algumas jurisprudências, na verdade nem jurisprudência, não é. Alguns doutrinadores vão falar num prazo de 100 anos, tá bom? Porque esse prazo vai coincidir com o prazo de sigilo das documentações, tá? Aqueles documentos que são ultramente secretos, eles devem ficar em segredo por 100 anos, tá bom? Então, os documentos que são ultra secretos, eles devem ficar em segredo por 100 anos. Então, alguns doutrinadores vão falar que esse prazo de 100 anos também valeria para a honra e a imagem do decurso, porque ali nós falaríamos em média 4 gerações, tá bom? Ali nós falaríamos em torno de 4 gerações, tá? Ok? Ok? Tipos de morte. Ah, professora, como assim tipo de morte? Né? Tem a morte matada, morte morrida, morte por facão, morte por Covid, não é? Não é assim? Tem vários tipos de morte, não é? Não. Nós só temos 2 tipos de morte. A morte real e a morte presumida. O que é a morte real? O que é a morte real? É aquela morte em que você vê, tá bom? Você sabe, você tem certeza absoluta, 100% de certeza de que aquela pessoa faleceu. Você foi ao enterro, bom? Você está com uma certidão de óbito. Você tem um laudo médico dizendo que aquela pessoa faleceu. Ok? Essa é a morte real. Você tem 100% de certeza absoluta, da absoluta, que aquela pessoa faleceu. Você foi ao enterro daquela pessoa, você viu o caixão daquela pessoa, o caixão estava aberto, estava lá a pessoa, ela faleceu. Essa é a morte real. E aí nós vamos ter a morte presumida. O que é essa morte presumida? É aquela que você não tem certeza. Você está vendo o corpo da pessoa? Você viu o corpo? Não.
Então, se você não viu o corpo daquela pessoa, ela realmente faleceu? Essa é a morte presumida. A morte presumida também vai ser de dois tipos. A morte sem declaração de ausência, que é aquela que decorre de catástrofes, catástrofes ambientais, catástrofes, acidentes aéreos, tá bom? Acidentes marítimos, ok? Também aquelas que acontecem durante campanha militar. O país está em guerra. O militar era paraquedista, saltou. Ninguém nunca mais viu o paraquedista. Estava em guerra, estava em campanha militar. Então, isso é uma morte presumida, sem declaração de ausência. Ok? Se existe a provável morte, como assim, Vitor? Como assim? Não entendi. A morte, ela ou é real, ou você tem certeza absoluta, 100% de certeza que aquela pessoa faleceu, ou você tem uma morte presumida. Você acha que aquela pessoa faleceu. Tá bom? Por exemplo, fulano pegou um avião e teve um acidente, esse avião desapareceu, ninguém achou pedaços do avião, ninguém achou os corpos, nada. Você está vendo aquela pessoa? Você está vendo o corpo daquela pessoa? Não. Aqui nós teremos uma morte presumida sem declaração, tá bom? Uma morte presumida sem declaração. Agora, imagine uma outra situação. A criança estava chorando muito, sabe? O pai já estava de saco cheio. A criança chorava, 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 a mãe embalava, embalava a criança. Aí o pai, puto, falou assim: Ó, eu vou sair, vou ali comprar na padaria, comprar o leite e já volto. E aí ele nunca mais volta. Vocês já imaginaram uma situação assim? O pai fala que vai sair para comprar cigarro e nunca mais volta. Essa é uma morte presumida com declaração de ausência, ok? Então, a morte presumida com declaração de ausência é aquela que a pessoa simplesmente desaparece, ok? Simplesmente desaparece. Ninguém sabe onde essa pessoa está. Ninguém viu o corpo, ninguém sabe de nada. A pessoa simplesmente sumiu, ok? Essa, então, é a morte presumida com declaração. A morte real e a morte presumida sem declaração, elas vão seguir o mesmo trâmite da sucessão. Então, você não precisa se preocupar. A morte real e a morte presumida sem declaração, elas vão seguir o mesmo trâmite de sucessão. Com a morte presumida com declaração, nós teremos um trâmite diferente. Por quê? Porque essa pessoa pode aparecer, tá bom? Digamos que o pai saiu para comprar o leite do bebezinho e nunca mais apareceu, tá bom? 5 anos depois, a ex-esposa dele ganha na loteria, sozinha, na Mega Sena do fim do ano. Já imaginou 200 milhões. Aí ela aparece na televisão, ela dá entrevista, porque eu ganhei 200 milhões, não sei o quê. E o maridão aparece. Oi, minha querida, que saudade de você. Tá bom? Então, essa é a morte presumida com declaração de ausência. Nestes casos, nós teremos uma sucessão em 3 etapas. A primeira é por meio de uma curadoria dos bens dessa pessoa que está ausente. Depois de um intervalo que pode variar de 1 ou 3 anos,
tá bom? Nós vamos ver isso mais para frente, mas saibam que a sucessão, a curadoria, ela vai virar uma sucessão provisória no prazo de 1 ano após a nomeação do curador, ou 3 anos se esse curador não for herdeiro, tá bom? Opa! Okay? E depois do prazo de 5 ou 10 anos do começo dessa sucessão provisória, nós teremos a sucessão definitiva. O prazo aqui de 5 anos vai valer para aquelas pessoas que desapareceram e que tinham, na época do desaparecimento, mais de 70 anos. Ok? Vitor, eu consegui responder a sua pergunta? Consegui responder sua pergunta, tá? E nós também, aí aqui eu trouxe para vocês os artigos que vão tratar dessas etapas, tá bom? Da sucessão. Então, a sucessão na morte presumida com ausência, com declaração de ausência, ela vai ter um rito diferente, ok? Na real ou na sem declaração de ausência, essas aqui vão ter os mesmos ritos, ok? Vão ter os mesmos ritos, beleza? Aqui nós também temos aquilo que nós chamamos de comoriência. Ah, Letícia, você não entendeu essas etapas? Tá, vamos voltar aqui nas etapas da morte presumida com declaração de ausência. Digamos, então, que o fulaninho sumiu, tá bom? Zezinho sumiu. Ele deixou um Fusca velho, tá? Na garagem. Ele deixou um Fusca, ele deixou uma televisão, tá? Ele deixou um relógio, ele deixou um óculos, tá bom? Ele deixou essas coisas. Isso não são bens? Esses bens devem ser enviados, então, devem ser transmitidos para os seus herdeiros, certo? Então, vão ser transmitidos para os seus herdeiros, beleza? O juiz, então, a defensoria vai lá e vai fazer o inventário desse Zezinho. Olha, o Zezinho deixou o carro, tá? Ele sumiu, ninguém sabe dele. Então, aqui vai ser uma morte presumida com declaração. E esses são os bens que o Zezinho deixou. Nesse momento, o juiz vai indicar um curador, uma pessoa que vai ficar responsável pela administração desses bens, ok? Se essa pessoa que for responsável pela administração dos bens for um herdeiro, esse período de curadoria vai durar 3 anos, tá bom? Então, se ele deixou um herdeiro ou um representante ou alguém para cuidar dos bens dele, esse período da curadoria vai demorar 3 anos. Não, professor, ele não deixou ninguém. O juiz vai ter que nomear um curador dativo, tá bom? Aí, nesse caso, esse período de curadoria vai durar 1 ano, ok? Depois de 1 ano ou 3 anos, se ele tiver deixado um representante, nós vamos entrar na segunda etapa, que é a etapa da sucessão provisória, ok? Nós vamos entrar na etapa da sucessão provisória. O juiz vai entregar, então, os bens para as pessoas que são devidas, tá bom? Então, ele vai lá e vai entregar os bens para as pessoas que forem devidas. O período da sucessão provisória é de 10 anos.
Então, depois que nós tivermos o prazo da curadoria, nós vamos ter mais 10 anos. Só que esse prazo vai ser reduzido pela metade se essa pessoa que sumiu tinha mais de 70 anos, tá bom? Porque ela ultrapassa a previsão, a expectativa de vida do brasileiro. Então, nós vamos reduzir isso para 5 anos. Passou esse prazo de 10 ou 5 anos, aí sim nós teremos a sucessão definitiva. Aí sim, a propriedade daqueles bens vão passar do Zezinho, que sumiu, para os seus herdeiros. Ok? Então, essas são as etapas da morte presumida com declaração. Tirei sua dúvida, Letícia? Tirei sua dúvida? Tá? Então, essas etapas estão lá nos artigos de 22 a 39 do Código Civil, bem no início. Ok? As que nos interessam, que são as mortes reais ou sem declaração de ausência, elas estão no último livro do Código Civil, tá bom? Essas estão lá no último livro do Código Civil. E aí nós vamos ter uma situação jurídica chamada comoriência. O que é a comoriência? Wagner, meu aluno nota 10. O que é comoriência? O que é comoriência? Não sabe, não acredito, Wagner. Vamos lá. A comoriência é quando duas ou mais pessoas da mesma família morrem e você não sabe identificar qual faleceu primeiro. Digamos que a família estivesse viajando de carro, tá bom? Tá lá na estrada, sofreu um acidente. Todo mundo faleceu. Todo mundo faleceu. São mortes simultâneas. Você não consegue identificar quem faleceu primeiro. Isso é a comoriência. Quando nós temos a situação de comoriência, aquelas pessoas que faleceram ao mesmo tempo não se sucedem. Ok? Então, anotem. Comoriência é o falecimento simultâneo de duas ou mais pessoas da mesma família. Anotem. A comoriência, então, é o falecimento simultâneo, ao mesmo tempo, de duas ou mais pessoas da mesma família. Então, eu vou fazer aqui um esqueminha para vocês. Tá? Vamos fazer um esqueminha. O papai e a mamãe tinham 3 filhos. O filho 1, o filho 2 e o filho 3. Tá? Vamos lá. Olha aqui, ó. Conseguem ver? O papai e a mamãe tinham o filho 1, o filho 2 e o filho 3. Tá bom? O filho 1, o filho mais velho, tinha 2 filhos. Então, o neto 1 e o neto 2. Ok? Então, o neto 1 e o neto 2. O pai e o filho mais velho estavam dirigindo, ok? Estavam dirigindo, estavam no mesmo veículo, quando um caminhão desgovernado bateu nesse veículo. Foi um acidente muito sério. Pai e filho mais velho faleceram nesse acidente. Quando o corpo de bombeiros chegou lá no acidente, os 2 já tinham falecido. Ninguém sabia informar quem tinha falecido primeiro.
ok? Então, o pai e o filho faleceram ao mesmo tempo. Nós temos, então, uma situação chamada de comoriência, ok? Então, nós temos aqui a comoriência, quando duas ou mais pessoas da mesma família morrem ao mesmo tempo, tá bom? Então, você não sabe distinguir quem faleceu primeiro. Neste caso, o filho não sucede o pai e o pai não sucede o filho. Então, os bens do pai vão ser divididos entre os dois filhos que sobraram e a mãe, ok? Então, nessa situação, o filho não sucede o pai e o pai não sucede o filho. Todos os bens do pai vão para o filho 2 e para o filho 3, mais a mãe. Ok? Então, essa é uma situação de comoriência. Os netos não vão receber absolutamente nada. Ok? Então, essa é uma hipótese de comoriência. As partes que faleceram ao mesmo tempo, elas não se sucedem. Agora, imagine a outra situação. Vou desenhar aqui. O pai, era o pai sozinho, tadinho, já era viúvo. Ele estava nesse automóvel com o filho mais velho, tá? Ele estava com esse filho mais velho. Ok? Eles estavam com o filho mais velho, dirigindo. Veio um carro, veio um caminhão desgovernado e bateu no nosso carro do nosso pai aqui, tá? Quando o corpo de bombeiros chegou, o filho 1 ainda estava vivo, mas o pai já tinha falecido. Então, o pai faleceu primeiro que o filho 1. No caminho do hospital, o filho 1 falece. Nós temos uma situação de comoriência? E aí? E nesse caso que eu falei para vocês agora? O pai faleceu. Faleceu primeiro. Depois o filho faleceu. 15 minutos depois. 15 minutos de diferença. Nós temos. Mas foi no mesmo acidente? Foi no mesmo acidente, Letícia? Nós temos uma situação de comoriência? Não. Tá bom? Não temos comoriência. Então, nesse caso, o filho, ainda que tenha falecido, vai suceder o pai, tá? Então, o filho, que ainda que tenha falecido, ele vai suceder o pai. Digamos que o pai tinha 90 mil reais em bens. 90 mil reais em bens. Isso aqui é a situação. O pai tinha 90 mil reais em bens. Tá bom? Esses 90 mil reais vão ser divididos entre os 3 filhos. Então, vai ficar 30 mil para o filho mais velho, 30 mil para o filho 2, 30 mil para o filho 3. Mas, professora, o filho 1 não morreu? Morreu. Então, quem vai receber os bens que caberiam ao filho 1 são os netos 1 e o neto 2. Ok? Então, cada neto vai receber 15 mil cada um. E você achando que tinha se livrado da matemática. Ok? Dúvidas aqui com relação à comoriência? Não? E se eles tivessem falecido ao mesmo tempo, quanto que cada filho herdaria? Eles faleceram ao mesmo tempo. Quanto que cada filho receberia? Vamos lá?
45 mil, isso mesmo, tá bom? Porque o filho, se a morte fosse simultânea, não sucede o pai, e se o pai também não sucede o filho. Combinado? Então, isso é a situação chamada comoriência. Beleza? Isso aí é só uma introduçãozinha do nosso conteúdo. Eu vou continuar, tá? Eu vou continuar mais um pouquinho, tá? Vocês já estão cansados? Não, né? Mais meia horinha, tá? Mais meia hora. Vocês estão morrendo de saudade de matéria. Vamos continuar só mais um pouquinho, aí eu paro, tá? Só mais um pouquinho. Opa. 10-0 aqui pro computador. E o que é, então, a sucessão? Já falei aqui para vocês, a sucessão, então, é um ato em que nós vamos transferir a titularidade de um bem de uma pessoa para outra pessoa. Não é isso? Então, é a transferência da titularidade dos bens de uma pessoa para outra pessoa. Nós vamos ter, eu já disse, duas modalidades. A sucessão intervivos, que é aquela sucessão que vai ocorrer entre pessoas vivas, ok? Cessão, doação, venda, ok? Então, essa transferência da titularidade. E nós vamos ter também a sucessão causa-mortes. É essa que nos interessa, que é a transmissão dos bens da pessoa que faleceu, tá bom? Após o fim da sua personalidade, então, quando ela morre, para os seus herdeiros. E nós teremos, assim, a transmissão hereditária. Beleza? Então, sucessão é a transferência da titularidade dos bens para outra pessoa. Se for sucessão causa mortes, ela vai ocorrer com o fim da personalidade, quando o titular daqueles bens falece. E aí nós teremos a transmissão hereditária. Ok? E o que é esse bendito desse direito das sucessões? Tá? O que é o direito das sucessões? O direito das sucessões é o ramo do direito civil, então é a última parte do direito civil que tem como objetivo as transmissões de direitos e deveres de uma pessoa que falece para outra, tá bom? Seja por meio da disposição legal ou por meio das suas últimas vontades, testamento, tá? Então, o direito das sucessões vai ser o ramo do direito civil que vai tratar, tá? Que vai tratar da transmissão dos bens de uma pessoa que falece para outra. Seja essa transmissão com base no dispositivo legal, seja nas últimas vontades dessa pessoa que faleceu. É quando nós temos o testamento, é quando nós temos, então, o testamento. Ok? Do direito de sucessão, nós vamos ter um outro direito. Não confundir esse direito com o direito das sucessões. O direito das sucessões é o ramo do direito. O droit de saisine é um direito inerente ao ser humano, tá bom? É um direito que a Constituição te deu. É o direito de ser herdeiro. Esse direito é seu, tá bom? Esse direito, ele é inalienável, impenhorável, irrenunciável, ok? Então, você não penhora, você não vende, você não troca, você não renuncia e não prescreve, tá bom?
Por que não prescreve? Porque isso aqui é um direito declaratório. Direitos declaratórios não prescrevem, tá bom? Como se escreve? Tá aqui, ó, DROIT, espaço, DE, espaço, SAISINE. Droit de saisine, tá bom? Droit de saisine. Tá? DROIT, espaço, DE, espaço, S... Vocês não estão vendo, não, a gravação? SAISINE. Então, esse é um direito que é seu, tá? Você não pode vender esse direito, você não pode trocar esse direito, você não pode renunciar a esse direito. E esse direito não prescreve, tá? Porque é um título declaratório, se é uma ação declaratória, né? Se você fosse ajuizar uma ação, seria uma ação declaratória. É o seu direito que a Constituição te deu. É o direito de ser herdeiro. Você pode renunciar à herança. Ah, o meu pai faleceu. Ah, tá bom, sem problema. Meu pai faleceu e ele deixou um Fusca velho. Poxa, nem para ser um Fusca 68, não é? Nem para ser aquele Fusca que tá lá, todo original, né? Com o pneuzinho ali, branquinho, não é? Com aquela faixinha branca. Não. É um Fusquinha velho mesmo. Ah, eu não quero esse Fusca. Esse Fusca só vai me dar trabalho, tá? Eu não quero. Eu posso renunciar à herança, eu posso renunciar ao Fusca, mas eu não renuncio ao meu direito de ser herdeiro, tá bom? Então, o droit de saisine, você não renuncia, esse é o seu direito. A Maria Helena Diniz vai falar que, com o óbito do hereditando, ou seja, do de cujos, seus herdeiros recebem, por efeito direto da lei, tá bom? Sont saisines de plein droit, tá bom? Então, recebem por direito, por efeito direto da lei, decorrente da lei, as suas obrigações, a sua propriedade de coisas móveis e imóveis e os seus direitos. Adotado está o princípio da saisine, ou direito de saisina, ou da investidura legal na herança, que irradia efeitos jurídicos a partir do óbito do de cujos. Então, esse é um direito seu, tá bom? É o seu direito de ser herdeiro. Ninguém pode te tirar esse direito. Ninguém pode vender, você não pode vender esse direito. Você não pode trocar esse direito, tá bom? Esse direito é seu. Você pode renunciar à herança, ok? Então, não confundir direito das sucessões com droit de saisine, com o direito de saisine, e não confundir com renúncia. São institutos jurídicos diferentes, ok? Onde, então, está previsto esse seu direito de suceder? Na Constituição Federal, no Código Civil, lá no último livro, que vai do 1784 ao 2027, nós vamos ler todos esses artigos, ok? Nós vamos ler todos esses artigos, e lá no Código de Processo Civil, no 610 ao 667, quando nós formos falar de partilha, 734 a 745, quando nós formos falar de testamento, como funciona o testamento no processo, a herança jacente, a herança vacante, tá bom? Então, tudo isso nós vamos ver, o inventário e a partilha. Espécies de sucessão. Nós vamos ter as seguintes espécies de sucessão. A sucessão legítima, que é aquela que vai obedecer
a determinação do Código Civil, ok? Então, a sucessão legítima é aquela que obedece o Código Civil, ok? Inteiramente o Código Civil. Nós vamos ter a sucessão testamentária, que vai decorrer da última vontade do de cujus, tá bom? E ele vai fazer essa última vontade por meio do testamento. Testamento, nós vamos ver lá para frente, é um ato unilateral, bom? É um ato que pode ser revogado a qualquer momento. Então, eu posso fazer um testamento hoje. Amanhã, eu posso fazer um outro testamento. Então, um testamento mais novo revoga o mais antigo. Daqui 6 meses, eu posso fazer outro testamento. Daqui 20 anos, eu posso fazer um outro testamento. Tá bom? Mas esse meu documento, esse meu testamento, um documento jurídico, ele só vai ter eficácia depois do meu falecimento. Bom? Então, antes do meu falecimento, ele não tem eficácia nenhuma. Beleza? Testamento é diferente do pacto sucessório, que também é chamado de pacto corvina. Ok? O pacto sucessório, o pacto corvina, é proibido no nosso ordenamento jurídico. E o que é isso? É um acordo multilateral. Então, por exemplo, eu falo, olha, Wagner, eu vou fazer meu testamento assim, você faz seu testamento assim, tá? Eu vou te beneficiar se eu morrer primeiro, e você vai me beneficiar se você morrer primeiro, tá bom? Beleza? Ou eu faço esse pacto, um contrato, que eu já estabeleço cláusulas durante a vida. Tá bom? Então, aqui nós temos um pacto sucessório. Tá? Por que ele não é admitido? Porque ele vai fraudar as disposições, tá bom? Jurídicas. Bom, então, ele frauda as disposições jurídicas. Então, nós não admitimos o pacto sucessório, nem o pacto corvina. Nós temos o testamento. Aí nós também teremos a sucessão a título universal, é quando eu tenho todo o conjunto de bens, tá bom? Todo o conjunto de bens. A sucessão a título universal, ela vai ocorrer quando nós tivermos uma sucessão legítima, tá? Então, a sucessão universal, a título universal, ela existe na sucessão legítima, porque aqui nós temos os herdeiros, tá? E a sucessão a título singular vai existir na sucessão testamentária, porque os bens são individualizados. É aqui, ó, é o meu óculos, é o meu batom, são as minhas canetas, que eu vou deixar especificamente para alguém. É o que nós vamos chamar de legado, ok? O que é, então, essa herança que eu disse para vocês, que o seu direito de suceder, você não pode dispor, mas a sua herança você pode renunciar. O que é a herança? A herança é aquilo que nós também chamamos de espólio, acervo hereditário, massa, patrimônio, inventariado. É o conjunto de todas as relações jurídicas deixadas pelo falecido, tá bom? É o patrimônio, são os bens, todos os bens deixados pelo decujo. Esses bens podem ser imóveis, móveis ou semoventes. São as obrigações, os direitos, e nós já vimos aqui, as dívidas, tá bom? Então, são as obrigações, os direitos e as dívidas. Então, quando você for responder uma questão que tiver escrito lá o espólio, você já sabe que é o conjunto de todos os bens.
O acervo é o conjunto de todos os bens. A massa é o conjunto de todos os bens. Patrimônio, conjunto de todos os bens. Ok? São os direitos, as obrigações e as dívidas. Herança jacente. A herança jacente é uma etapa da sucessão quando nós não conhecemos herdeiros. Então, digamos que um morador de rua, uma pessoa que vive numa condição de vulnerabilidade, mora na rua, tá bom? Ele fica doente, pega Covid-19, vai para o hospital, falece no hospital. Dentro do bolso dele tinha R$ 500, tá bom? Então, dentro do bolso tinha R$ 500. R$ 500 é o patrimônio deixado por essa pessoa, ok? É a massa, é o espólio, é o acervo hereditário, tá bom? Mas nós não sabemos quem são os herdeiros daquela pessoa. Então, nesse caso, nós teremos a herança jacente. É um período provisório, tá bom? Em que nós não temos conhecimento dos herdeiros. Eu não vou entrar muito nem em herança jacente, nem em herança vacante, porque nós vamos ter uma aula só para falar disso, tá? Então, a herança jacente é esse período, tá, de tempo em que não temos conhecimento de herdeiros. Então, o Estado vai começar a soltar edital para tudo quanto é lugar, procurando herdeiros para receber esses R$ 500. Tá bom? A herança vacante é a sentença que vai encerrar esse período de herança jacente e a titularidade daqueles R$ 500 vai passar para o poder público. Tá bom? Então, a herança jacente é um período em que você não tem conhecimento dos herdeiros, ninguém se habilitou no processo para receber os R$ 500, tá bom? É um estado provisório, é um momento provisório, porque se aparecer o herdeiro, deixa de ser herança jacente e passa a ser inventário, tá? Depois nós vamos ter a sentença que vai colocar fim a esse período provisório, e aí nós vamos ter a transferência daqueles bens para o poder público. Por fim, nós vamos ter o legado. Legado é o conjunto de bens ou bens que foram individualizados na herança, tá bom? É o óculos, são os óculos, são as canetas, é o meu celular, tá bom? É R$ 20.000 dos meus bens que eu vou deixar para o meu sobrinho mais velho. São R$ 20.000 que eu vou deixar também para o meu sobrinho mais novo, ok? Isso é o legado. São aqueles bens que eu consigo identificar. Esse bem eu quero que vá para fulano de tal. Tá bom? Quem herda o bem a título singular recebe o que nós chamamos de legado, e essa pessoa que recebe esse bem é chamado de legatário, ok? Então, o legado é o conjunto de bens, ou um bem que é individualizado, ele só vai existir se nós tivermos testamento. Quem herda esse bem é chamado de legatário e ele recebe o legado. Combinado? Alguma dúvida com relação a esse conteúdo introdutório da nossa disciplina? Alguma dúvida? Isso foi só uma introdução, vocês já viram que é um conteúdo muito extenso, mas não é um conteúdo difícil. Não é verdade? É um conteúdo muito prático. Nós vamos chegar aqui a diversas situações. Sim, Ludmila, mas vocês vão conseguir resolver todas elas, tá? Então, não precisa se preocupar, tá bom?
É legal, não é? Então, essa foi só uma matériazinha introdutória. A partir da próxima aula, já na segunda-feira, eu vou deixar um material para vocês lerem, tá bom? Material curtinho, tá, gente? Um materialzinho para vocês lerem, tá? Para nós começarmos, então, um assunto mais da nossa disciplina. Isso também é mais o momento da abertura da sucessão, ok? Nós vamos falar de umas situações assim, ao longo, o que é renúncia, o que é aceitação, tá? Os casos em que o filho pode ser excluído da sucessão, então nós vamos começar, tá bom? Nós vamos também falar de ordem de vocação hereditária, quem recebe, quem não recebe, o cônjuge, quando o cônjuge vai ser meieiro e quando ele vai ser herdeiro, aí nós vamos ver todas essas situações. Combinado? Como eu disse para vocês, é um conteúdo muito extenso, tem muitas regrinhas, mas depois que você pega, ele é bem fácil. Combinado? Alguma dúvida? Não, não é? Então, um beijo para vocês, boa semana, bem-vindos ao sétimo semestre, não é? Bem-vindos ao 7º semestre do curso de Direito. Olha, mais 2 anos e vocês se formam. Já imaginou que beleza? Bem-vindos a mais um semestre. Que pena que nós estamos nos vendo novamente pelo meio virtual, mas é para nossa segurança. Quando tudo melhorar e nós voltarmos, nós vamos fazer uma festa, tá? Uma festa mesmo, com muita bagunça, e vai ser ótimo, tá bom? Um beijo para vocês. Um beijo. Sim, 7º semestre é ótimo, gente. É ótimo. Agora vocês vão começar a prática, fazer petição, começar a resolver pepino. Olha que maravilha que vai ser. Um beijo para vocês e até semana que vem, até terça-feira.